Olá pessoal, NutriGrazi na área para falar com vocês sobre jejum intermitente. Você já fez esse protocolo? Sabe como é que faz? Quer dicas de como ter excelência ao executar este protocolo, que é diferente de apenas fazer? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Bom, eu não sei o que tem nesse tal do jejum, aliás, eu sei muito bem qual é o efeito que ele traz no corpo, né? Em questão de bioquímico e resultado, porque eu aplico em consultório. Mas, gente, é impressionante que, assim, seja em live, seja em abrir perguntas no Instagram, olha, qualquer meio de comunicação, esse é, assim, ó, disparado, queridinho, o tão almejado, enfim, todo mundo quer saber como é que faz e é por isso que eu vim aqui gravar, né, fazer esse vídeo para te ajudar, porque eu vejo muita gente fazendo jejum de várias formas e a gente não tem, o que eu percebo é que essas pessoas elas não conseguem ter excelência no resultado porque não aplicam o protocolo da forma correta. E aí eu vou te explicar, é um vídeo super fácil, rápido, porque não tem muito mistério. Bom, vamos começar. Jejum intermitente nada mais é do que você ficar sem comer, certo? Beleza. Como é que a gente aplica esse jejum? Eu vou falar pra vocês o que a NutriGrazi aplica, tá? Isso não é aí de 1 ano, 2, e o que eu tenho de resultado. Aí você vai se questionar, bah, Grazi, mas eu já vi jejum de 24 horas, eu já vi jejum de 48 horas. Bom, se você já viu, eu te pergunto, você fez? Se fez, você teve o resultado que você esperava? Eu vou te falar o que eu faço, o que eu aplico e o que eu tenho de resultado, beleza? Bom, vamos lá então. Eu gosto, eu aplico e para mim tem fundamentação científica jejum que tenham de no mínimo 16 horas e no máximo 18 horas pela produção dos corpos cetônicos. Primeiro ponto, mais do que 18, já vi, gente, se você já viu, você vai lá e faz aquele então que você já viu, né? Então esse vídeo não se aplica para você. Esse vídeo é com base numa prescrição de muito tempo de consultório e que dá muito certo. Tá, todos os meus clientes têm êxito. Eu nunca, até hoje, assim, eu não vou dizer um caso de um cliente que eu apliquei e que falou, não, pra mim foi a mesma coisa que nada. Todo mundo se beneficia com esse protocolo, inclusive eu. Por que eu não gosto de aplicar com mais horas? Gente, por uma questão de preservação de massa magra, tá? Eu, Grazi, não vejo necessidade, coerência em você ficar 24 horas e comprometer a sua massa magra, ponto, tá? Sem mais. Bom, então a gente tem aí um jejum de no mínimo 16 e no máximo 18 horas. A grande sacada de um jejum intermitente, muito mais do que ficar esse período todo sem se alimentar, é como você vai quebrá-lo, tá? Então eu normalmente faço uma refeição à parte, que é a quebra do jejum. Eu boto exatamente assim no meu protocolo, quebra de jejum. Que é o quê? Você se alimentar com uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Basicamente, nada muito volumoso que vai te deixar hiper satisfeito, tá? Então, vamos lá, um ovo e 2 castanhas do Pará, um exemplo, tá? Ou um ovo com azeite de oliva, também pode ser. Abacate, também pode ser, daí depende, tá? E aí depois, passada meia hora, 1 hora, você faz a sua refeição principal, tá? Que aí pode ser o almoço, um lanche da tarde, enfim. Porém, gente, eu sempre falo, a teoria me diz uma coisa e a prática me diz outra. E aí eu vou te dizer que isso é a teoria, tá? Esse seria o protocolo ouro, assim, topzera das galáxias. Na prática, eu vejo que isso é ineficiente. Por quê? Porque ninguém passa 18 horas em jejum e quer comer apenas um ovo. A pessoa quer comer, né? Ela tá com fome. E aí ela tem que ficar se controlando, ela já se controlou 18 horas. Eu sei que a ideia do jejum muitas vezes é até tratar a compulsão alimentar e eu tenho resultado com isso. Mas, gente, nós lidamos com pessoas e cada um, né? Tem gente que é assim. Tem gente que chega nas 18 horas varado de fome e a gente precisa entender essas pessoas também. Então, em alguns casos, eu sempre oriento a quebrar com o almoço, por exemplo. E aí o que você faz? Você leva essa mesma estratégia para o almoço. Você vai comer bastante proteína, salada e gordura. Então colocar umas lascas de amêndoa na salada ajuda bastante a aumentar a questão de gordura dessa refeição, tá? Então você sim pode quebrar no almoço. Eu te falei o que é a teoria, agora eu te falei o que é na prática, certo? Bom, durante as 18, 16 horas você não pode comer nenhuma fonte de macronutrientes. Nenhuma fonte de macronutrientes. Isso inclui carboidrato, proteína e gordura. Então você pode tomar um café? Pode, totalmente sem açúcar, tá? Você pode colocar uma canela para quebrar um pouquinho o gosto do café amargo, mas açúcar não.
E aí também é um pouco incoerente essa questão do açúcar, porque imagina que você tá 10 horas, 12 horas já em jejum. Então o seu estômago tá ali, né, zerado, e você vai lá e bota um café que é um irritante de mucosa, né, de mucosa gástrica. Então não é para todo mundo que se aplica. Quem tem algum desconforto no estômago, eu já falo, olha, não, né, é questão de prioridades. A gente tem que saber que nem tudo é perfeito. Dá pra tomar chá? Dá pra tomar chimarrão? Dá, só cuida porque a erva não pode ter açúcar, tá? Muita água com limão? Não. Ai, mas Grazi, gente, tem tanta hora pra você tomar água com limão, não vá tomar nessa hora, né? Praticar atividade física, uma outra pergunta. Legal, tá? Eu não deixaria para praticar atividade física quase chegando nas 18 horas. Tem gente que tem queda de pressão, né? É muito comum isso. Então, eu sempre oriento a fazer o jejum. Você faz a janta no dia anterior, lá pelas 18 horas, mais ou menos. E aí você fica todo esse período em jejum, né? Por quê? Porque você vai pegar boa parte da noite, então você não vai sentir tanto tempo esse jejum, certo? Aí logo que você acorda, pode ser que fazer atividade física seja interessante. Você tem que se perceber, né? Poxa, eu tô me sentindo tonto, enjoado. Talvez, né? Obviamente, você não é a pessoa mais indicada para fazer atividade física nesse período. Uma dica ouro que eu dou pra você, assim, que é top, que vai te ajudar muito com relação a esse processo de jejum, é não repita ele sempre nos mesmos dias. Então, toda terça e quinta é meu dia de fazer jejum. Não. A grande sacada do jejum é você variar os dias. Então, essa semana eu fiz terça e quinta, na outra semana eu faço segunda e sexta, né? Uma outra dica que eu te dou é você colocar, por exemplo, para fazer o jejum de domingo para segunda, que daí você já evita comer uma besteirinha no domingo à noite. Baita sacada, né? E, se possível, utilizar algum corpo cetônico, né? Manipular, o que é muito interessante também. Só que daí tem a questão do valor, porque corpo cetônico não é lá muito barato, né? Então, seria interessante você, de repente, manipular alguma coisa para você se beneficiar e ter essa quebra de gordura para produção de energia, que é o principal objetivo de fazer jejum. É você quebrar a gordura, né? A pancinha, para quebrar essa gordura, tornar glicose para conseguir queimá-la e produzir energia, certo? Jejum funciona para todo mundo? Gente, aí depende. A gente tá falando de uma prescrição individualizada. A ideia aqui é eu trazer um assunto para vocês, né? Um protocolo. Eu sempre falo isso muito nos meus vídeos. Quem já é meu seguidor aqui, já viu meus outros vídeos, sabe que não vale nada você fazer protocolos. E agora sim, nós vamos começar uma série de vídeos onde eu vou falar de low carb, cetogênica, hiperproteica. Vou responder tudo isso que vocês tanto têm dúvida e tanto me perguntam constantemente. Mas lembre-se, quando acaba o jejum, você faz o quê? Você volta para onde? Entende que você precisa ter uma base muito sólida já? Você faz o protocolo de jejum e volta para onde? Para o que você já aprendeu a fazer bem feito, que é uma alimentação saudável e planejada conforme a sua realidade. Entendeu? Bom, gente, eu acredito que seja isso. Respondido o famoso jejum intermitente. Fico muito feliz de ter um vídeo sobre, que agora eu só vou indicando, né? Assista o vídeo tal, assista o vídeo tal. Isso vale pra você também. Se você tem alguém que quer saber, que vive naquela dúvida, eu vi fulana falando isso, eu vi ciclana falando aquilo. Bom, aqui tá a Grazi Nutri falando pra você como ter um protocolo de jejum intermitente com excelência. Tá certo? Até o próximo vídeo. Um beijão!